Hoje em dia, todo mundo já está acostumado a falar que ter diabetes e hipertensão arterial é normal, principalmente com o passar dos anos. E não é normal. É muito comum a gente ouvir falar: ah, minha avó tem diabetes, meu avô tem hipertensão arterial. E tá tudo bem. Não, não está. Você tem condições de reverter esse quadro, caso você já tenha um quadro de diabetes tipo 2 instalado ou uma resistência à insulina, que é quando você vai medir lá no seu exame bioquímico e vê que a sua insulina já está acima de 7. Sim, acima de 7 você já tem um quadro de resistência à insulina. Se você não tratar, se você não cuidar, você vai ficar pré-diabético. Se você não tratar, com o passar do tempo, você vai ficar com diabetes. Então, nesse vídeo eu quero te passar 5 hábitos alimentares e 5 hábitos que você possa mudar seu estilo de vida para que você possa evitar o quadro de diabetes e resistência à insulina. Então, o primeiro passo é evitar os alimentos industrializados. O primeiro caso de obesidade aconteceu após a Revolução Industrial. Antes disso não existia. Por quê? Porque toda a alimentação dos nossos ancestrais, né, nossos tataravós, bisavós, eram somente alimentos de caça e colheita. Então, eram somente alimentos à base natural. Então, não existia caso de obesidade. Consequentemente, não existia resistência à insulina e não existia diabetes. Então, o primeiro passo é retirar, ou pelo menos evitar, os alimentos industrializados. Priorize os alimentos naturais pelo menos 90% do seu dia. Esses alimentos industrializados são cheios de frutose industrializadas, que são muito concentrados em açúcar, são cheios de glicose, também muito concentrados, o que vai aumentar os níveis de glicose, consequentemente, vai aumentar a sua insulina, e isso todos os dias, semana, meses e anos, vai causar uma resistência na insulina e posteriormente, diabetes. O segundo passo, o segundo hábito é modular o seu paladar, treinar o seu paladar para o cítrico ou o amargo. Conforme a gente vai se alimentando de alimentos muito doces, a gente tem a tendência de gostar cada vez mais. Então, nós temos a possibilidade de treinar o nosso paladar para alimentos mais amargos e alimentos mais cítricos. E aí, conforme você vai fazendo isso todos os dias, você vai começar a sentir um incômodo para tudo aquilo que é doce. Então, por exemplo, sempre após a refeição, ao invés de você comer uma sobremesa, você pode pegar um chocolate amargo, acima de 70%, 30 gramas. Inclusive, ele é ótimo para quem tem resistência à insulina. Ele tem mais concentrado de cacau. Então, você pode comer 30 gramas de chocolate amargo acima de 70%. Aí você vai aumentando. 73%, 75%, 80% de chocolate amargo. Você fazendo isso todos os dias, você vai doutrinar o seu paladar e você não vai conseguir mais comer algo tão doce. Assim mesmo o café. Aos poucos você vai diminuindo o seu café com açúcar. Se você come uma colher de sopa de açúcar, diminui para a sobremesa, depois diminui para o chá e o café, né, a colherzinha de café, e assim por diante até você conseguir retirar o açúcar do café. A mesma coisa os cítricos. Quanto mais você tomar cítricos, por exemplo, suco, dê preferência aos sucos mais cítricos, e aí, conforme for passando o tempo, você vai sentir um incômodo de tomar aqueles sucos muito doces, principalmente os de caixinha. Inclusive, os de caixinha, eu recomendo, na primeira opção, é de tirar esses sucos de caixinha, eles são muito concentrados. A prioridade é sempre a água, é o único líquido que o nosso corpo precisa. Se você quer muito tomar um suco, de preferência natural e sem açúcar. Então, resumindo, module o seu paladar todos os dias para os alimentos mais cítricos e mais amargos. Terceiro, priorize sempre os alimentos naturais. Como eu disse, os alimentos naturais, eles têm a glicose, sim, mas são a glicose natural, que o seu corpo ele vai conseguir processar de forma adequada. Tem a frutose das frutas, mas são concentrações normais, que o nosso fígado, o intestino consegue metabolizar normalmente, na sua forma normal. Esses alimentos também têm sódio, nosso corpo precisa de sódio, e sódio também em níveis normais. Esses industrializados que eu falei no primeiro item, eles são todos concentrados em sódio, concentrados em gordura saturada, que também é essencial ao corpo humano, mas tudo que é muito concentrado faz mal. Eles são concentrados em açúcar. Você pode reparar que nos rótulos desses alimentos industrializados vem lá escrito alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, alto teor de sódio. Só que nos alimentos naturais, tendo gordura saturada, né, gorduras boas, tendo sódio, são todos em níveis normais que o nosso corpo precisa e metaboliza de forma ideal e normal. Então, pelo menos 90% do seu dia tem que ser natural. Se for 100%, melhor ainda, mas se não for possível, que seja pelo menos 90%. Quarto item é adicionar proteína em todas as refeições. A proteína e as gorduras também, né? Proteínas e gorduras,
Que tipo de gorduras? Então, no seu café da manhã, você vai colocar ali o abacate ou o coco junto com os ovos mexidos. No seu almoço também você vai colocar a proteína. No seu lanche da tarde, como iogurte natural. Você pode botar ele com chia, com psyllium, que ele dá saciedade. No seu jantar, pode repetir o almoço. Mas que tenha sempre pelo menos 100 gramas pesado na balança. Se você vai comer um bife, por exemplo, seja um bife que tenha ali pelo menos 100 a 120 gramas. E aí a gente consegue obter um bom aporte proteico em cada refeição. Se for no café da manhã, então a dica que eu te dou é o abacate e o coco junto com os ovos mexidos. No almoço, você vai comer seu arroz, seu feijão, seus legumes de 75, no máximo a 100 gramas de legumes. E aí você bota bastante proteína. No seu lanche da tarde, um iogurte natural com uma fruta de sua preferência. E aí você pode botar chia, linhaça também é muito bom. Tem ômega 3, né? É um preditivo para se transformar em ômega 3. Se você quiser, tem até um vídeo falando sobre ômega 3, depois você vai lá dar uma olhada. E aí você também pode colocar o psyllium. E no jantar você vai repetir a mesma coisa do almoço. E por último, o exercício físico. Quando você faz um exercício físico, principalmente de força, como musculação, por exemplo, o nosso músculo, ele é o órgão que mais pega glicose. Então, se você tem um nível alto de glicose, quando você faz um exercício de força, esse músculo ele consegue pegar essa glicose, diminuindo níveis que tem de glicose no sangue. E se você não sabe, quando você está em contração muscular, é liberada uma proteína que a gente chama de AMPK, que ela pega a glicose, ela joga para dentro da célula, sem necessariamente precisar da insulina. Olha só que maravilha. Então, faça um exercício físico, principalmente de força. E fazendo tudo isso, você consegue reverter a sua insulina. Então, você segue essa dieta mais ou menos aí que eu te falei, no quarto item, e você consegue diminuir, manter e até mesmo reverter esse quadro de resistência à insulina e diabetes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você curta, que você compartilhe essa informação, que você deixe nos comentários se você tem glicose, se você faz tratamento, se você usa algum medicamento. Coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar. E o seu comentário ajuda outras pessoas que estão lendo e quem sabe poder ajudar essas pessoas, né? Então deixa aqui seu comentário também, tá bom? Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.